Olá, seja bem-vindo ao canal Resumo de Odonto. Me conta, você já fez uma restauração em resina e dias depois você, paciente, ou você, dentista, viu que aquele paciente retornou e a resina caiu? Ou pior, isso acontece com frequência nos seus atendimentos? Hoje a gente vai entender o porquê as restaurações em resina composta elas podem cair tão facilmente e o mais importante, como evitar que isso aconteça. Então fica comigo até o final porque tem dica para mudar a sua rotina clínica. Então a resina composta, ela é um dos materiais mais utilizados no consultório. Mas apesar da estética incrível, ela tem as suas exigências. Então a resina ela é chata, ela tem todo um protocolo que precisa ser seguido corretamente para que assim a durabilidade ela seja eficaz. Então a gente vai começar entendendo os principais motivos que levam à falha dessa restauração. Mas antes, se você clicou aqui nesse vídeo, muito obrigada por ter clicado aqui. Eu espero muito que você goste e que você assista até o final. Então, bora! Top 1. Por que a resina cai? Então, a causa número 1 é a falha no isolamento. A gente sabe que o mais indicado que você faça restaurações são com isolamentos do tipo absoluto. Mas, na maioria dos casos, no consultório, dentistas acabamos optando por usar o isolamento relativo. E a resina, ela é extremamente sensível à umidade. Se a saliva ou se o sangue contaminar aquele campo operatório, que é aquele dente que você está restaurando, a adesão vai ser comprometida. Então, a dica que a gente traz, mesmo a gente sabendo que o isolamento relativo ele é mais prático, é que se você realmente não conseguir usar o isolamento absoluto sempre que possível, é caprichar no isolamento relativo. Então hoje na Shopee tem uns materiais que você consegue utilizar e colocar no paciente para ajudar ali o algodão a não enroscar e não sair e sim te ajudar, porque a gente sabe que tem paciente que saliva muito. Então você coloca o algodão, você vira para pegar outro material, o algodão já está todo encharcado. Então use esse tipo de material para que você tenha menos chance daquele paciente voltar para o seu consultório. Dica número 2. Outra causa é a técnica adesiva incorreta. Talvez você não saiba disso. É não respeitar o tempo de condicionamento ácido ou errar na secagem do primer adesivo. Então, às vezes a gente ali compressa, coloca o adesivo, coloca o ácido de qualquer forma, ou então não respeita os 7 segundos, outros são 15, outros são 30. Então, a gente precisa seguir às riscas as instruções do fabricante. Outro também é o sistema adesivo. Então a gente tem sistema adesivo, a gente tem até um vídeo aqui no canal sobre o sistema adesivo. Tem de 1 passo, de 2 passos, de 3 passos. Então não subestime o tempo e a quantidade de cada etapa clínica. Então se o seu sistema adesivo é de 1 passo, faça de 1 passo, seja de 2 passos. 3, ou causa número 3, infiltração e contração de polimerização. A contração da polimerização gera tensões na interface adesiva. Então, se você coloca a resina de uma vez, a resina não é que nem o amálgama, que o amálgama a gente pega e coloca ele todo de uma vez na cavidade. A resina não. Quando mais você coloca a resina, mais tem chance de ter falha. Então, o ideal é você acrescentar pequenos incrementos e fotopolimerizando a cada incremento de no máximo ali 2 milímetros e certifique-se que o fotopolimerizador esteja exatamente na face daquele dente que você está restaurando. Porque às vezes a gente está ali fotopolimerizando, a gente já está cansado, é final do dia, aí você, para não olhar, você olha para outro lugar, quando você vê a mão, já está em outra região, não, sem ser o dente que era para estar sendo fotopolimerizado. Então é uma dica muito importante que a gente precisa ter mais atenção. A gente sabe que é cansativo, eu sei como é, mas a gente precisa ter muito cuidado durante esse momento. Falha número 4, oclusão mal ajustada. As duas últimas são as que mais caem. Oclusão mal ajustada. Se a restauração ela tem um contato prematuro com o antagonista, ela vai sofrer mais do que deveria. Então, se o paciente, você terminar a restauração, pergunta logo. Tá sentindo alto? Tá sentindo que tá mordendo normal? Tá sentindo que tá pegando? Tem que perguntar, gente, porque se você não perguntar, adivinha, vai quebrar, vai fraturar, vai descolar. Então, uma dica muito prática. Sempre ajuste a oclusão com um papel carbono articulador e teste movimentos excêntricos. Manda o paciente fazer os movimentos de lateralidade, protrusão, retrusão, manda ele apertar bem a boca. Pergunta se não tá sentindo, eu sempre pergunto, porque senão o paciente fica voltando e às vezes você não consegue atender ele, ou então o paciente fica esperando. Então, é importante a gente fazer uma boa oclusão. E já falando de oclusão, a gente tem a próxima dica que é bruxismo.
O bruxismo, ele é o quê? Ele é um apertamento, um ranger de dentes que estão ali sobre um contato. Então, às vezes, o paciente ele tem bruxismo e ele nem sabe. Então, ele já foi em vários profissionais. Eu tô cansada de ver isso no dia a dia clínico. O paciente já foi em vários profissionais fizeram restaurações. E sempre é dente anterior. É um incisivo, é um lateral. Ele vai e quebra. E por quê? Porque o paciente tem bruxismo. Então, precisa falar com esse paciente que tem bruxismo que ele precisa usar uma placa miorrelaxante sempre, quando necessário, principalmente na hora que tá dormindo, que é no momento que o dente ele mais aperta. Então, o dente desgastado, ele é uma força excessiva e repetitiva. Restaurações quebram, se soltam. Então, não adianta você estar fazendo a restauração e soltar, porque o paciente está com aquele contato. Se a gente não quiser fazer a placa de bruxismo, ou então ele falar que vai fazer depois, coloque um tempo, porque senão você vai estar ali gastando material da sua clínica, né, o seu investimento, por conta de um paciente que às vezes não entende a condição que ele tem. Então, é claro que a gente tem os erros do profissional aqui, né, como a gente falou, do adesivo, do sistema autocondicionante, além da oclusão mal ajustada quando o profissional ele não faz, a falha no isolamento, mas o bruxismo ele é algo que o paciente ele precisa estar colaborando. Como a gente faz para as restaurações elas durarem mais? Agora que você já sabe o que pode dar errado, vamos lá falar um checklist de sucesso. Então, top 1, isolamento absoluto sempre que possível. 2, técnica adesiva correta com materiais atualizados. Incrementos finos e bem fotopolimerizados. Então, colocar um pouquinho de resina, fotopolimeriza por 20 segundos ou por 15 segundos, depende do seu foto, por 10. Ajuste oclusal minucioso sempre que possível. Use papel carbono, faça um acabamento com brocas em alta rotação, faça um polimento com fresas. Polimento final para selar e evitar infiltrações. O polimento é muito, muito importante. Depois da restauração, faça o polimento. E oriente o paciente sobre os hábitos prejudiciais. Então, como a gente falou, né? O bruxismo, o ato de roer unha, de estar mordendo ponta de caneta, alguma coisa do paciente que gosta de ficar, né? Osso, gente, paciente que tem restauração anterior não pode ficar roendo osso. Tem muito cuidado, principalmente o paciente que tem faceta. Então, a gente precisa estar sempre orientando nossos pacientes. E se a restauração em resina está caindo, provavelmente o problema está nos cuidados pós-operatórios do paciente ou na técnica. Mas agora você tem as ferramentas para evitar isso, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero muito que vocês tenham entendido um vídeo que não serve só para vocês, mas para mim, que a gente acaba fazendo, né, muitas coisas no automático e aí a gente precisa ter mais atenção. Se você assistiu esse vídeo até aqui, não esquece de deixar o like aí embaixo, que isso ajuda muito a gente na divulgação aqui do canal. Também inscreva-se para não perder os nossos vídeos que saem toda semana e também ative o sininho, tá certo? Lembrando que a gente tem shorts aqui no canal todos os dias. Então é isso, valeu!